Olá, boa tarde. Eu me chamo Nicole Miranda, sou acadêmica de fisioterapia da Universidade Newton News, oitavo período. Bom, hoje irei apresentar um trabalho da matéria de saúde da mulher, cujo tema candidíase. Meu grupo é composto por mim, Nicole, e pelo meu colega Breno. As pacientes com candidíase, elas irão apresentar dor, irão apresentar secreção, inflamação inflamação na vagina. Os principais fatores de risco da candidíase é gestante, doenças de diabetes, fármacos, né, como antibióticos, corticoides. Também um dos principais fatores é quando a mulher ela usa biquíni ou alguma roupa molhada. Isso prejudica porque como é um fungus e ele se manifesta muito em roupas molhadas, em roupas com calor, com quentura. Ele gosta de ficar escondido. Por isso vale lembrar as pacientes a evitarem isso, evitarem roupa, evitarem estar molhadas, porque é lá que ele gosta de se manifestar. Lembrando que a candidíase, ela não se dá devido a HIV, por exemplo, por um vírus de HIV. Olá pessoal, vamos continuar tirando dúvidas aqui sobre cândida, né? No caso a candidíase, né? Que é uma doença causada por fungos. E logo isso já se desmistifica uma dúvida que paira aí, que é DST? Não é DST pelo simples fato, como eu acabei de falar, ela é de origem fúngica, né? A Candida albicans, que é a cândida que ataca a flora, a genital feminina, né? Ela já é de natureza do intestino, né? Da flora intestinal, né? Logo, você pode afirmar para seu parceiro que não é uma DST, tá? E, assim, pode ser contraída? Pode sim, porque durante o ato sexual, se você tiver com candidíase aflorada, né, se tiver com corrimento, enfim, você pode transmitir, porque para o seu parceiro, aquele fungo é um fungo novo. O seu parceiro, ou seja, homens, né, ele também tem cândida, né, só que para ele depende do estado imune. O seu caso é um fungo novo para ele, logo ele pode aflorar os sinais e sintomas de candidíase, tá bom? Muito bem. E em você, o que é que acaba aflorando nesse caso, né? Imunidade baixa, você não está dormindo direito, a tua rotina de vida está muito pesada que acaba te estressando, altos níveis de estresse, tudo isso pode influenciar com toda certeza, né? E, sei lá, depressão, você está meio xoxinha, está meio deprimido, né? O teu sistema imune ele acaba caindo, né? E coisas que no caso alimentos que venham a alterar o pH, a limpeza da região tem que ser muito bem cuidada, né? Mas assim, lavar genital todo dia com sabão, com sabonete íntimo, não é legal, porque assim, quando você altera o pH da região, ela fica suscetível a ter não somente candidíase, mas como outras doenças, né? E a lavagem, a alteração, acaba alterando, enfim, o pH. Quanto ao diagnóstico, ele pode ser obtido através de exames clínicos, exames do material coletado, por exemplo, do corrimento, tá? E durante o preventivo também. No preventivo você pode ter resultado, às vezes você está com candidíase e assim, está assintomático, né? E durante o exame do preventivo você consegue também a candidíase oral, né? Como conhecido também candidíase de boca, né?
ela é caracterizada, né, por uma placa esbranquiçenta na língua também. E uma coisa que o pessoal, dependendo do nível que ela vem, né, o nível básico dela seria também uma... todo mundo já teve, com toda certeza, eu já tive, né, sapinho, né, conhecido, são chamadas de afta, né, todo mundo já teve aquele sapinho, enfim. Isso é adquirido como, né, contato, né. Também pode ser através de fungo, mas também grande parte da, da candidíase oral, ela é adquirida através de transmissão mesmo, né? Contatos com utensílios íntimos, beijo, contato sexual, né? Com pessoas que estejam aí em tratamento de candidíase, digamos assim. Como eu já havia falado, não existe somente um tipo de candidíase, né? Nós vimos aí, eu acabei de falar sobre a candidíase feminina, né? No caso a vulva vaginal. Também tem a candidíase masculina, né? É conhecido também como candidíase do pênis, né? Quando é acometido, não é tão comum quanto a frequência que acontece nas mulheres, mesmo pelo um fato fisiológico, né? O sistema genital é um sistema masculino, é um sistema exposto, né? Quando a feminina já é um sistema interno, fechado, né? E quando acomete nos homens, né, já tem que se atentar com outros fatores, né? Os fatores que digamos assim, que a candidíase adora é o diabetes, certo? Uma higiene precária, né? Isso aí seriam os principais fatores que contribuem para as incidências de candidíase. A esofagite de causa infecciosa por cândida é como é chamada a candidíase de esôfago, né? Esse tipo não é tão comum, ele acontece mais em pacientes que têm a imunidade muito baixa, que é o caso dos portadores de AIDS e de câncer, né? Que infelizmente tem uma facilidade muito grande, não somente dessas doenças, né? Mas aí acaba acontecendo também, não somente a esofagite, né? Mas como a artrite também. Existe uma artrite infecciosa também que acontece, é acometido aí as articulações e no caso não é tão comum, mas acontece, tá bom? Quando a pessoa está começa aí ter incidências de cândida, né, de candidíase, né, pelo corpo, é comum que aconteça essas variações de esôfago, nas articulações, assim vai. Temos aqui também a candidíase de pele, né, que é o intertrigo candidiásico, né? Ela acontece sem fatores, pode acontecer sem fatores associados, né? E simplesmente ela só busca a questão da imunidade, né? E um local propício, um local que esteja aí seja quente, úmido, né? Que são no caso geralmente as pregas, né? As dobras, né, do nosso corpo, né? A pescoço, a axila, entre as pernas, na virilha, sob as mamas, né? E isso daí é uma condição que ela pode ser inversamente proporcional ao teu sistema imune, né? Se o sistema imune está baixo, ela acaba aumentando, né? Ok. A candidíase invasiva, ela tem vários nomes, né? Mas o mais comum é a disseminada, né? Ela implica em indivíduos que têm, digamos assim, são imunocomprometidos, né? Geralmente recém-nascidos, principalmente recém-nascidos, né? Recém-nascidos com baixo peso, né? Que é uma vez que ela pode cair em corrente sanguínea, né? Corrente sanguínea ela pode atingir qualquer órgão, cérebro, olhos, pulmão, e lá desenvolver, no caso, a candidíase, né? E acaba sendo letal, uma vez que cai em corrente sanguínea, né? Aí acontece a candidemia, né? É como se fosse uma sepse, né? Uma sepsemia, só que aí por cândida e pode ser letal. A candidíase na gravidez, ela acontece por uma simples situação, desequilíbrio, né? Desequilíbrio
pH, que acontece pelo simples fato de desequilíbrios hormonais, né? Pelo fato que durante a gravidez aumenta muito o número de lactobacilos, consequentemente aí deixando o pH vaginal mais ácido, que é concomitante para a criação e desenvolvimento da cândida, né? E assim desenvolvendo a candidíase. Então, gente, a candidíase, em suma, é isso, né? Mas a gente tem que verificar não somente o que ela pode fazer, mas assim, evitar. E evitar acaba se tornando até um pouquinho mais simples, né? É claro, você vai ter de, de praxe, não somente para candidíase, mas para todas as doenças, né? Hábito de vida saudável, né? Tudo isso a gente tem que verificar, né? Mas assim, em especial para candidíase, né? A gente tem que prestar atenção em algumas coisas que vão te ajudar a evitar essas coisas, né? Principalmente candidíase de repetição, né? As mulheres aí que tem que acontece pelo menos 3, 4 vezes no ano, candidíase, né? Tem que começar a prestar atenção, que às vezes não é somente a tua imunidade que está baixa, mas aí é a tua forma de vida, né? É, a gente tem que pensar a seguinte questão, né? Existem certos alimentos que acabam contribuindo para o crescimento e desenvolvimento da candidíase, né? Geralmente são os alimentos que são considerados inflamatórios, né? A gente pensa que não, comum, mas por exemplo leite, né? Doce, açúcar de forma geral, né? São alimentos inflamatórios, né? E ele contribui bastante, assim, desequilibrando aí o pH, né? pH vaginal. E aí, assim, evitar carnes vermelhas, carnes suínas, assim, durante o tratamento, pelo menos, tá? Você viu que está começando, já dá uma cortada, começa a se alimentar um pouquinho mais de frango, de peixe, né? Frutas, né? Indicadíssimo, abacate, maçã, né? E sempre, toda vez que você for consumir uma fruta, né? Seja ela qual for, uma banana, coloca uma aveia, né? Porque assim, lembra que eu falei açúcares? Na verdade são carboidratos, né? E o carboidrato, se você pegar um livro de fisiologia e for verificar sobre digamos assim, sobre o que é necessário para o corpo, tá lá aminoácidos, gorduras, proteínas, mas não tá carboidrato. Então ele não é exatamente essencial ao corpo. Com isso, quando o corpo queima primeiro o carboidrato durante o teu processo aí de metabolização, ele não tem preferência pelo carboidrato. Ele simplesmente quer expelir aquela substância que está sendo uma substância inflamatória para o organismo. Por isso que quando a gente come, custa dormir, tem calores, fica mais ativo, não é para outra coisa não, é para favorecer mesmo a queima, para poder extrair aquela substância do organismo. Logo, essa substância acaba favorecendo a mudança de pH vaginal, por exemplo, né, que acaba acontecendo aí é quando ocorre aí a candidíase repetida várias vezes aí durante o ano, né, que não é tão comum. A tua imunidade não está baixa o ano todo. Às vezes é um caso ou outro que você tá ali, tá tristinha, como eu falei no início, né, tá aí qualquer coisa que tenha afetado a tua imunidade, tá bom? Então, o que favorece, né? Também dormir, evitar calcinha à noite, né? Calcinha muito apertada, calça jeans, tudo que vá comprimir. Lembra daquele conceito que ela vai se aderir a regiões quentes e úmidas, né? Cara, a região genital, principalmente da mulher, né, é a mais, digamos, úmida possível, né? Quentinha, tudo que a Cândida quer, né? Enfim. Aí você vai evitar isso, né? Alimentos, como eu falei, evita aí os carbos, né? Você evitando os carbos o máximo possível. Toda vez que você for comer, como eu estava falando há pouco, toda vez que você for comer uma fruta, que digamos seja doce, docinho, por exemplo, o exemplo da banana, coloca uma fibra associada, né? Porque você colocando uma fibra, você, digamos assim,
dificulta para o organismo metabolizar aquele carboidrato, entende? Uma vez que você metaboliza, mais lento, facilita. E fruta indicadíssima, abacate, maçã, como eu já falei, tá bom? Gengibre, muito bom, maravilhoso para regular o, o pH também. E assim, pH regulado, perfeito. E também ressaltando a limpeza, né? É interessante você lavar com água, uma vez ou outra, pelo menos umas 3 vezes na semana, né? Aí sim você lava com um sabonete íntimo, né? Mas nos outros dias não, né? Um dia você lava com sabonete íntimo, 2 dias você lava só com água. Entende? Não precisa, tem que se preocupar bastante com aquelas duchas, né? Tem gente que gosta de fazer ducha, não tem necessidade, né? A não ser que você esteja afetado e quer, enfim, quer fazer uma limpeza, enfim, por aí vai. Claro, com seus objetivos. Mas assim, se for com a intenção de prevenção, por exemplo, da candidíase, mas como outras doenças também, né? Deixa o pH vaginal equilibrado. Para isso não precisa lavar todo dia, tá bem? Essa aqui só foi um informativo. Agradecemos aí ter assistido até aqui, tá bom? Fiquem com Deus.